Esse é uma cápsula e nós vamos falar agora sobre o Anthony Fauci, que é o Mandetta lá dos Estados Unidos, né? Era o ministro da Saúde na época do Trump e foi o cara que acompanhou toda a questão da pandemia lá nos Estados Unidos. Agora, ele confessou que as regras de Covid foram todas inventadas no gabinete dele lá, o pessoal não tinha a menor ideia do que fazer. É o que eu falo para vocês, ficou um monte de sócia gritando, não ciência, que tem que respeitar a ciência. E eu falando, caramba, não tem nenhum estudo que mostra que distanciamento social resolve esse tipo de coisa, não tem nenhuma evidência de que lockdown resolve alguma coisa, né? E máscara também, altamente questionável esse negócio, máscara não faz sentido nenhum, máscara como proteção de epidemia, né? Uma idiotice sem tamanho. Os políticos ficaram fazendo o que políticos fazem, né? Eles viram que a sociedade estava insegura, inventaram um monte de regra, tiraram do C# deles, uma coisa impressionante, como que esses caras fizeram merda. Não é a primeira vez que vem à tona isso daqui, tá? Já teve o caso do Lockdown Files lá na Inglaterra, que foi a mesma coisa. O The Telegraph teve acesso a um monte de mensagens de WhatsApp dos ministros de saúde lá da Inglaterra com aquele cientista famoso, lembra aquele que fez a simulação que eu morrer? 200 trilhões de pessoas por segundo no planeta Terra, né? Aquele idiota lá daquela universidade lá de Londres, né? E aí descobriu que a troca dele era assim, não, o que a gente vai fazer? Não, faz isso aí, bota assim, assim, faz isso daí. Isso era a ciência que o pessoal reclama que você é negacionista se você não aceitar esse negócio. Foi tudo inventado, não tinha nada de ciência por trás das medidas da pandemia. Vamos falar sobre esse assunto aqui. Essa notícia foi sugerida por Ainda Espero a Live do 100K na 4x4, Rei Voluntário do Capistão e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Lamento muito informar o rapaz, mas a 4x4 fechou aqui no Rio de Janeiro. Vai ser difícil cumprir essa promessa, tá? Mas enfim, olha só, o que é o assunto aqui? Eu, na época da pandemia, reclamei muito disso. Quase fui banido do YouTube por isso. Meus vídeos reclamando desse tipo de situação foram flagrados, né, com strike do YouTube. Levei 2 strikes, quase levei o terceiro, quase perdi meu canal na época. Mas eu deixei muito claro, isso é lorota. Esse negócio de distanciamento para doença contagiosa como a Covid não faz sentido. Não tem estudo nenhum que prova que lockdown resolve alguma coisa, né? Ainda mais numa situação em que todo mundo tinha que continuar indo no supermercado, por exemplo, não tem jeito, né? Veja, qual que foi a lógica que os governistas usaram nessa história, né? Você tem a questão da quarentena, fazer quarentena faz sentido, mas como é que é uma quarentena? Um navio, por exemplo, com pessoas infectadas, ele para no porto, você não deixa ninguém sair do navio, o navio entra em quarentena, né? Para não infectar as pessoas na cidade. Mas por que funciona nesse caso? Porque o resto da população da cidade vai manter aquelas pessoas vivas, vai levar comida, vai tirar dejeto e coisa e tal durante o tempo da pandemia, durante o tempo em que aquelas pessoas estão infectadas. Aí você consegue isolar essas pessoas totalmente. Se você fizer um isolamento completo, faz sentido. Se houvesse a possibilidade de um isolamento totalmente completo, faria sentido. O problema é impossível isso numa sociedade como um todo. Todo mundo. Por quê? Porque as pessoas precisam comer, elas precisam ir no supermercado. Ah, mas eu não fui no supermercado, eu pedi Uber Eats, eu pedi iFood. Então, a mesma coisa, o cara do iFood ia em várias casas entregando comida para todo mundo, acabou o isolamento, não tem isolamento nenhum. Fazer aquele isolamento como foi feito, proibir as pessoas de trabalhar como foi feito, foi um absurdo completo, não tinha nenhuma lógica isso. Sabe o que aconteceu ali? Foi um monte de funcionário público querendo ficar em casa sem fazer nada, aí inventou essas regras, não tem que proibir todo mundo de trabalhar. Porque para o funcionário público é muito fácil, né? Ele fica em casa, ele continua recebendo o salário dele, para ele, tranquilo, fico aqui em casa paradão aqui sem fazer nada, e o resto do pessoal que precisa de fato trabalhar, né, que é o pessoal que sustenta o país de verdade. Esse pessoal tem que trabalhar, se não trabalha não ganha, né? Ah, mas os empregados de empresas privadas recebem salário, coisa e tal. Alguns recebem, outras empresas quebraram nessa história, né? Eu vi aqui no Rio de Janeiro, pô, teve restaurante que abriu aqui na minha rua uma semana antes da pandemia. Olha que azar do coitado, né? E fico imaginando, cara, atrás de cada caso desse tem uma tragédia pessoal. O cara juntou a esperança dele, pegou dinheiro, vou abrir um restaurante, coisa e tal, pandemia. O
Quebrou, pô. Um monte de gente aconteceu isso no Brasil, né? Uma idiotice sem sentido, sem nenhuma base científica, não tinha nada. Não tinha um estudo dizendo que lockdown, que isolamento social funcionava. E agora a gente tem a informação que esse pessoal inventou essas regras na cara de pau, tirou do C# isso daí, né? E o que me deixa chateado com esse negócio é que a gente falou isso na época, eu falei isso na época, eu falei, isso é idiotice, máscara é idiotice. Distanciamento social é idiotice. Vacina não é idiotice, vacina resolve. Só que vacina do jeito que foi feito também não adiantou muita coisa no final das contas, né? Obrigar as pessoas a usar vacina não resolve nada. E a vacina foi colocada de propósito no final, quando a doença já estava acabando por si só, né? Para dar a impressão de que foi a vacina que resolveu. Vacina resolve. Se tivesse vacina no início do processo, poderia ter ajudado. Mas no momento que foi, já não ajudou nada no final das contas, né? Enfim, as regras que esse pessoal inventou na pandemia, só loucura, nada que resolva absolutamente nada, né? E, de novo, não foi só ele que fez isso, a gente já tinha falado sobre os lockdown files lá na Inglaterra, esse cara aqui era o ministro da saúde lá na Inglaterra na época da pandemia, eu esqueci o nome dele, mas tem aqui, Matt Hancock, tá aqui, ó. Matt Hancock e outros ministros e oficiais sobre a pandemia. E aí fala um monte de coisa sobre a questão da morte dos asilos, né? Lockdowns, testagem, fechamento de escola, máscara, dizendo que tudo isso era tipo assim, sabe quem decidia isso? Você acha que eram cientistas? Estudos sobre isso? Não, era o gabinete do cara, o cara que tirava as coisas do rabo dele e falava o que era para fazer, né? Não que tem que fazer distanciamento, tem que usar máscara e não sei o que lá. Um monte de coisa idiota que não faz nenhum sentido no final das contas, né? E aqui no caso de Londres foi isso, vazou as mensagens de WhatsApp que ele trocou com os outros ministros e com outras pessoas mostrando esse tipo de coisa. Agora aqui o Fauci faz a mesma coisa, né? Confessou que, olha, realmente a gente não tinha base científica para nada ali, né? Como se não bastasse a tentativa dele de tirar a origem do vírus do laboratório chinês. Que no início o pessoal falava que não, que dizer que vazou do laboratório é um absurdo, que é fake news e coisa e tal. Olha só a importância da informação descentralizada e distribuída. A informação que todo mundo chamava de fake news era a informação correta. O Brasil teria uma recuperação tão boa quanto a da Suécia, por exemplo, porque a Suécia não parou nada, ninguém parou de trabalhar na Suécia, tudo continuou funcionando normalmente, o número de mortes por milhão de habitantes foi mais ou menos o mesmo nos outros países da Europa todo. Ou seja, aconteceria a mesma coisa aqui. As crianças poderiam ter ido para a aula, as pessoas poderiam ter ido trabalhar, as empresas poderiam ter se salvado, um monte de coisa teria acontecido, tudo teria funcionado e só para os funcionários públicos poderem ficar em casa sem fazer nada, que era o objetivo dessas medidas todas no final das contas, acabou que paramos a sociedade inteira, fizemos um escarcéu, pessoas com depressão e pessoas com problemas cardíacos e um monte de problemas, e crianças sem ter aulas adequadamente, né? Uma coisa absurda, prejudicamos uma geração inteira de crianças para quê? Para funcionário público poder ficar em casa ganhando sem trabalhar. Só para isso, mas nada, não tinha nenhuma base de ciência. Aquele pessoal que falava, não, porque tem que respeitar a ciência, fique em casa. Porra nenhuma de ciência, era tudo chute de político. Não teve nada de ciência nesse negócio, né? E eu espero que um dia esse pessoal pague o preço disso, que vai todo mundo para cadeia. Quem exigiu distanciamento social na pandemia, quem exigiu máscara das pessoas na pandemia, tem que pegar cadeia esse pessoal pelo absurdo que eles fizeram com a sociedade brasileira. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.